Bem-vindos a mais um Conexão Inteligente. Eu sou Sérgio Murilo, sou psicanalista e especialista em neurociência. Olá, família Conexão Inteligente, tudo bem com vocês? Obrigada por nos receber hoje na sua casa novamente. E eu sou Elisa Giacomini, analista de perfil comportamental e psicanalista. E hoje nós vamos conversar sobre o que, Sérgio? Nós vamos falar sobre bullying. O bullying trouxe uma grande repercussão no nosso programa sobre bullying, né? Impactou uma série de pessoas, muita gente viveu bullying, e até encontrei alguns conhecidos dizendo assim, o bullying eu sofri, mas me engrossou a casca, eu fiquei mais resistente. Sim, você pode até ter ficado mais resistente com aquelas situações que aconteceram na sua escola, mas e quem não ficou tão resistente? Quem era um pouco mais frágil e até hoje guarda repercussões disso? Isso pode acontecer, né? Então a gente vai começar fazendo uma retrospectiva do programa passado, né, que falamos sobre bullying, recebemos vários depoimentos emocionantes de pessoas adultas que lembram da sua idade escolar, lembram de terem passado bullying. E vocês lembram das personalidades que a gente citou? Uma delas foi Steven Spielberg, que está aí, vocês podem ver a foto deles. Hoje eu tive o cuidado de colocar também a imagem para vocês relembrarem, né? Um super diretor, escritor de filmes que sofreu bullying na infância também. Sofreu por ser judeu e todo um conjunto de situações, né? Outro também que sofreu bullying é Michael Phelps. Eu sou fã do Michael Phelps. Por que eu sou fã do Michael Phelps? Além de todas as medalhas que ele tirou, ele foi um cara que conseguiu fazer de algumas situações físicas suas, porque ele tem algumas situações... tem o braço mais alongado, os pés um pouco maiores, e ele soube fazer disso uma grande vantagem nas piscinas. E ele também conseguia mentalizar antes das provas tudo que ia acontecer. Ele criava na mente todos os cenários que poderiam acontecer na prova de natação. Teve uma vez que ele entrou água, aliás, nos óculos dele, e ele nadou de olhos fechados e conseguiu, mesmo assim, vencer a prova. E teve também, nós comentamos sobre a Kate Winslet. Quem não lembra daquele filme, né? Que foi o Titanic. Lembra daquela atriz? Vocês vão ver a imagem dela aí. E ela era chamada de gorducha quando ela era criança. Então ela tinha muita vergonha da sua aparência física. E olha que mulher extraordinária, de talento e de beleza também. E conseguiu superar o bullying. Fantástico, né? Você vê que essas pessoas, tanto Spielberg, quanto Michael Phelps, quanto a Kate Winslet, né? Linda ela, fez um filme, das maiores bilheterias do cinema, e mesmo assim, quando era pequena, tinha essa situação de se sentir mais feia, mais gordinha, esse tipo de situação, né? A gente tem mais alguém para falar, né? Tem a Grazi Massafera, que é uma atriz brasileira, participou do Big Brother também, e ela era chamada de magricela, era muito alta, muito desengonçada. A gente sabe que alguns adolescentes passam naquela fasezinha de crescer mais os membros superiores, e elas ficam meio desengonçadas até chegar na fase adulta. E a Grazi era uma dessas. E olha que mulher extraordinária, né? Tanto de personalidade quanto de talento. E ela também conseguiu superar o bullying. Além de excelente atriz, a Grazi Massafera também é muito bonita, né? Você vê, né? O bullying tá para todo mundo e a gente tem que ter muito cuidado porque o bullying é massacrante. Agora nós vamos ver mais uma personalidade aí, né? Eu acho que é Tom Cruise, né? Vamos ver a foto aí, Tom Cruise. Opa, esse bonitão não é Tom Cruise, né? Eu acho que não é o Tom Cruise. Mas é bonito. Né? Apresentador desse programa Conexão Inteligente. Um pai maravilhoso, um pai extraordinário, um esposo carinhoso, atencioso, dominante, né? Seu perfil comportamental é meio ali, a gente todos os dias vai tentando alinhar, né? Vai tentando adaptar. Mas é uma pessoa extraordinária. Quem será que é essa personalidade que também sofreu bullying e hoje é um homem resolvido e que enfrenta seus desafios também, né? Pois é, eu falei no último programa, a gente me colocou como uma dessas personalidades, embora esteja muito longe desses outros,
mas é para mostrar que o bullying pode acontecer com todo mundo. Eu saí da minha região, Nordeste, fui para o Centro-Oeste, eu era magrinho, era um dos menores alunos da sala, e tímido, falando um sotaque de nordestino, sempre para alguém zoar, e me deparei, na época eu já fazia alguma arte marcial, e era um bom atleta na arte marcial, judô que eu fazia. E o que acontece? Eu peguei uma turma de veteranos, valentões e até repetentes que faziam uma outra arte marcial que eu não vou falar o nome para não falar. A arte marcial não depende do caráter dessas pessoas. E eles começaram a meio que bater nos meninos menores da sala até que chegaram em mim. E eu reagia a isso aí. Só que o que aconteceu? Eu reagia e eles iam apertando o cerco. Reagia e eles iam apertando o cerco. Até que eu pedi para mudar de sala. Conversei com o irmão meu. Olha a importância de você desabafar aquilo que você está passando com alguém. Como meus pais moravam no Nordeste, foi com meu irmão mais velho que eu tive a oportunidade, o Carlos, de falar o que estava acontecendo e pedir para mudar de sala. Mudei de sala. E mesmo assim, foi quase um ano que eu sofri bullying, ficaram algumas sequelas. Eu me tornei muito retraído, muito tímido, e isso atrapalhou no meu desenvolvimento social, com certeza. Hoje eu estou muito bem resolvido, muito bem casado, e quando eu conto essa história para as pessoas, até pelo meu tamanho, né, eu tenho 1,82 m, levemente forte, um pouco acima do peso também, estou correndo contra isso aí, mas as pessoas estranham, até por minha desenvoltura, no falar, como eu participo de qualquer situação. Mas isso foi uma longa jornada. E a gente aqui quer, pai e mãe, que você ajude seu filho a criar essa coragem de falar com você. E nem sempre é fácil os filhos falarem com os pais, né? Que foi um assunto que a gente debateu bastante no sábado passado. Falamos sobre a dificuldade que os filhos enfrentam, né? A coragem de falar com os pais. Por isso a importância da observação em relação dos pais para com os filhos. E falamos também sobre a parábola. Falamos sobre uma parábola sobre não perdendo o valor. Mostramos um videozinho falando sobre uma nota de R$20, vocês estão lembrados? Se você não assistiu, volta lá no nosso canal e assiste, que está muito interessante o programa. Aqui simbolizado por essa nota de $20, né? Quer dizer, você, por mais que aconteça qualquer coisa com você, você é aquilo que está impresso dentro de você. Por mais que te amassem, por mais que façam alguma coisa com você, o valor quem dá é você mesmo e sua família. A base familiar é muito forte. É por isso que a gente hoje vai falar do grupo social. As pessoas que influenciam tanto, além da família, na vida do seu adolescente ou criança. A questão de não perder o valor, né? O tanto que isso é forte, né? A nossa responsabilidade enquanto pai, enquanto mãe, de fortalecer a identidade dos nossos filhos. Eu costumo falar sempre aqui aos nossos encontros no nosso sábado, a importância da gente mostrar para os filhos que, independente do que aconteça, eles têm um valor único. E isso a gente vai abordar muito no programa de hoje, que vai falar exatamente sobre a influência do grupo social, que acontece em todos os casos, acontece em todas as idades, mas especialmente na fase da adolescência. E a importância de se ter uma raiz muito fortalecida, e nós já falamos sobre a raiz da rejeição aqui no programa, de os filhos passarem por essa fase de uma maneira muito forte e não se deixarem levar por qualquer coisa. Então, olha só a importância, né? Então, foi uma parábola muito legal e se você não assistiu, volta lá no nosso canal e assista. Aqui eu quero frisar uma situação. Pai e mãe, procurem não adiantar seus filhos de série. Acontece muito, os pais com muita pressa, e quando vê que seu filho tem uma desenvoltura escolar, aprende a ler muito rápido, aprende a fazer cálculos muito rápido, não adiantem seus filhos de série. Às vezes a criança ela tem uma desenvoltura como bom aluno, aprende a ler muito rápido, aprende aos cálculos, mas isso não é bom. Não é bom por quê? Porque um ano de diferença de idade, quando chegar principalmente na pré-adolescência, vai ser gritante. É aí que tem a primeira ruptura em relação ao grupo social. Você verifica que os alunos mais desenvoltos, que atingem a puberdade mais rápido, começam a isolar
aquele aluno que, além de ser talvez o chamado CDF da sala, ele ainda é uma criança. Não desenvolveu pelos, nem a voz, houve qualquer mudança na voz, na menina não começou a nascer o peitinho chamado, a própria menstruação ainda não aconteceu, e isso ocorre uma ruptura que é muito ruim se a criança não tem um alicerce familiar muito embasado. Se a criança sofreu alguma espécie de abandono dos pais, quando eu falo abandono, não pai ou uma mãe sair de casa, eu falo abandono presente. É o pai que não tem tempo de estar com seu filho, ou a mãe também que não tem tempo de cuidar de seu filho. Seu filho fica relegado às babás, como a gente falou em outros programas, né? Então, assim, pai e mãe, por favor, não tenham essa pressa. Vocês terem uma ideia, você lembra qual a idade que a Júlia passou no vestibular para medicina? Nossa 16 filha? anos. Estava no 2º ano do ensino médio. Nossa filha tinha 16 anos. Só 16 anos. E a gente não teve pressa nenhuma em querer que ela fizesse um supletivo ou pedir para a escola adiantar provas e que ela concluísse. Por quê? Para que essa pressa? A maturidade, o quociente intelectual nem sempre vai andar junto com o quociente emocional. E é justamente onde pega essa questão do quociente emocional. Se seu filho não está pronto, você pegar e colocar seu filho, principalmente na universidade, onde muda tudo e o grupo social atua muito mais forte, você vai pagar a conta, se você não criou um alicerce tão grande. E muitas vezes os pais sempre acham que eles são a exceção. Ah, meu filho conta tudo para mim. Pai, deixa eu te falar uma coisa, não conta não. Ah, eu sei tudo sobre meu filho. Deixa eu te falar uma coisa, mãe, não sabe não. Hoje está cada dia mais desafiador ser pai e mãe. Por quê? Porque os desafios não são só fora de casa como eram. Os desafios hoje são dentro da tua casa. São ao teu lado, ali no quarto do teu filho que está acontecendo, os piores desafios para você enquanto pai, enquanto mãe. E aí você pode aí na sua casa estar pensando assim, mas poxa Sérgio, poxa Elisa, a diretora me chamou com todo carinho, né? Falou que meu filho, ele tem possibilidade de mudar de turma, ele pode adiantar um ano, uau! É motivo de orgulho, né? É motivo de muita felicidade, né? O coeficiente intelectual dele é melhor do que o da média, mas o emocional, como já foi falado pelo Sérgio, né? Então, essa diferença pode até não aparecer no começo, mas depois, principalmente ali na adolescência e na fase da faculdade, vai fazer toda a diferença. E pode vir uma depressão, pode vir desencadear várias coisas que a gente não quer para os nossos filhos. Então, fica esse alerta muito importante e pertinente para vocês. E nós também passamos um filme. Vocês assistiram esse filme? Lembra como foi, Sérgio, esse filme? Bullying, um filme extremamente pesado. Eu confesso que eu me emocionei. O filme é muito pesado e ele é, assim, uma realidade gritante do que acontece. Talvez não aconteça com todos, tudo aquilo que aconteceu. Por exemplo, comigo não foi o que aconteceu, não aconteceu tudo. Mas tem muita coisa ali que acontece no dia a dia e destrói completamente a pessoa. Então, pai e mãe, se você não teve a oportunidade de ver esse filme, veja. Eu acho que ele vai ser bastante revelador, até para depois você conversar com seu filho. Não recomendo que os filhos vejam, eu achei muito forte. Bem pesado. E também indicamos um livro extraordinário da Ana Beatriz, né, psiquiatra, todos já conhecem, que é Bullying, Mentes Perigosas. Então, é um livro para os pais. Não é uma leitura para os adolescentes, não é para as crianças, é para os pais, como já falamos, para professores, para pedagogos, para diretores, que fala sobre a importância, né, dessa problemática que discutimos no programa passado e como você solucionar esses problemas, pontuando vários exemplos. O livro é extraordinário. Então, também deixamos essa dica para vocês. Nós sabemos que o hábito do brasileiro em relação à leitura não está muito assim satisfatório, digamos assim. E nós temos trazido várias leituras importantes.
Mas dê essa oportunidade de crescimento enquanto pai e enquanto mãe, para você conduzir melhor a educação dos seus filhos. Se dê essa oportunidade, que os nossos pais não tiveram, nem os avós. Então, vamos aproveitar o que a gente tem, né? E graças a Deus a gente tem muito material bom, que Sérgio e Elisa estão trazendo para vocês. E agora, intervalo, né, Sérgio? Daqui a pouquinho. Eu sei que muita gente não tem tempo, às vezes, de ler um livro. E muita gente já está com os filhos criados que está vendo esse programa agora. Mas é interessante que você pegue e divulgue o nosso programa para outras pessoas. Dê uma ligada, coloca no WhatsApp, chama uma pessoa que de repente aquilo que a gente está falando seria muito importante que essa pessoa soubesse. Isso mesmo. Então, se você não tem filhos pequenos, não está mais nessa faixa etária, passe para o seu vizinho, para sua irmã, para sua sobrinha. Vamos passar para a família e divulgar esse conteúdo que é tão importante. E agora a gente vai para um pequeno intervalo. Você aguarda aí que a gente já volta. Imperatriz agora tem um novo canal para você ficar por dentro de tudo o que acontece na região tocantina. A TV Meio Norte Imperatriz traz para você notícias e entretenimento com programação independente e muita interação. Sintonize no canal 19.1. Acompanhe nossa transmissão local e confira o que acontece e que vira notícia por aqui. Fique ligado com a gente. TV Meio Norte Imperatriz. A TV com a cara da cidade. Olá, estamos de volta. Bem-vindo ao Conexão Inteligente. A gente está no nosso segundo bloco com muita novidade para você. Chame alguém, ligue para alguém, vá no WhatsApp, chame alguém para estar com a gente, porque agora a gente vai falar de adolescência e nós vamos falar de grupo social. A importância do grupo social, os principais desafios dos pais enfrentados nessa fase. Mas o que é adolescência, né? A adolescência é um período de mudança. Mudança física, intelectual, especialmente emocional. Então, a criança que era pré-adolescente está entrando na fase da adolescência, eles estão passando por um turbilhão de mudanças. Né? Começa no corpo, está mudando, né? Os meninos têm a fase do estirão, como se fala. As meninas vão mudando, vão ficando com formas mais arredondadas, né? Chega a menstruação. E aí começam os hormônios a mil também. Começam a olhar diferente para os seus pares, né? Para os colegas, começam a ter mais afinidades, alguns desafetos. E como é que os pais... Você já ouviu falar, né? Os pais falam assim, chegou a fase da aborrecência. Né, Sérgio? É uma idade onde o adolescente procura contestar muito. Ele começa a achar que já sabe de tudo e começa a achar também que os pais pouco sabem das coisas. É uma fase de rebeldia e contestação daquilo que ele vivia até então, né? A gente tem até os 6 anos, onde o filho é totalmente ligado ao pai. Eu já expliquei isso em outros programas. O pai e a mãe são os heróis de seus filhos. Depois uma influência muito grande dos 6 até os 12 anos da escola, os diretores, professores, tem sempre aquele professor que a gente gosta mais. E também você começa a fazer amizade, seus colegas na sala toda, tal, você começa a se relacionar com muita gente da sala. E aí, na adolescência, que alguns colocam como sendo a idade de 12 a 18, outros de 12 a 21, e a neurociência, como o córtex pré-frontal fica pronto somente nos 25, eles consideram que a idade da adolescência vai até os 25 anos. Mas com 21, você já está sabendo de muita coisa e já dá para resolver bem a vida sem colocar a desculpa que você ainda está com o cérebro em formação. É aquela fase onde os adolescentes eles começam a surgir com uma novidade. Eu quero cortar o cabelo assim, aí as meninas começam, quero pintar uma mecha de rosa. Quem nunca aí, né, com filhos adolescentes, mãe, eu queria fazer uma mechinha aqui roxa, né, ou azul, ou rosa, ou então vem a fase das tatuagens. Então, muito influenciado pelo grupo no qual eles estão inseridos. E nisso a família tem um papel muito importante, como tudo, né? Nós somos o alicerce dos nossos filhos, a família é o alicerce.
As paredes, elas não vão se manter em pé. Quando chega na adolescência, vamos chamar de parede, não vai se manter em pé se o alicerce não for muito bem estruturado, construído e alicerçado. Então, eles vão começar a olhar para as pessoas ao redor, na escola, né, em todos os ambientes em que eles estão, e eles vão começar a vão escolher. Nós pais não podemos, feliz ou infelizmente, né, Sérgio, colocar dentro de uma redoma de vidro os nossos filhos, criá-los dentro de uma bolha. Então, eles vão ter o poder de escolher e que eles façam boas escolhas. E para fazer boas escolhas, eles precisam ter esses valores, né? Precisam ter aprendido ética, precisam ter a sua espiritualidade muito bem fortalecida também. Então, você percebe alguns adolescentes sendo influenciado por vícios, né? Aqueles vapes, cigarros eletrônicos que a gente já comentou aqui. Os meninos começam a beber, alguns dirigem sem carteira de motorista, porque o amigo dirige, porque o amigo do amigo, né? As meninas começam a namorar muito cedo. Eu só tenho 12 anos, 13 anos. Chegou na adolescência, não, mas a minha amiga, ela namora desde os 12. Mas às vezes os pais proíbem de namorar. Então tem uma solução. Se meu pai e minha mãe disseram que eu não posso namorar, o que é que eu posso fazer? Ficar. É as paqueras, né? Então a gente precisa de um discurso muito claro, de uma conversa muito clara com os nossos filhos, né? Trazê-los para perto. A todas as idades é importante o acompanhamento de perto dos nossos filhos, mas a principal idade em que você precisa estar realmente perto do lado dos seus filhos é de 11 até os 13, 14 anos de idade, para você compreender em que mundo que ele está inserido. Né, é nessas fases de transição, justamente, que a gente já falou, quando começa a ter toda aquela explosão hormonal, nessa fase de transição é que o aluno, o adolescente, na escola, principalmente, vai sofrer uma grande influência do chamado grupo social. O que é esse grupo social, né? Parece coisa de clube social, não. É grupo social. Uma definição simples. Um grupo social seria um conjunto de pessoas ou uma pessoa que convive muito com seu filho e exercem forte influência sobre ele. Acontece demais. O filho começa a querer se vestir igual os coleguinhas, reclama da falta de roupas, que quer ter mais roupas, ou começa a mudar. Na década de 80, a gente via muito essa questão, assim, até um estereótipo, né? Tinha o dark, tinha a emo, tinha uma série de grupos e subgrupos. Punks, né? Punks também. Então, não assim, é da minha época, né? Mas eu lembro, assim, por ler em algum lugar. Você via claramente que aquela pessoa era uma pessoa distinta, pelo cabelo, por tatuagens, pela roupa, pela indumentária todinha. Você via que aquela pessoa pertencia àquele grupo. Ela queria fazer aquele grupo. Gente, desde o começo da nosso desenvolvimento como ser humano, a gente tão frágil que nós precisamos ser tribais, estar inseridos num contexto, senão a gente não conseguiria sobreviver. O ser humano é um dos animais mais frágeis que existe na natureza. Se não fosse o nosso desenvolvimento do córtex pré-frontal, a gente não conseguiria ter essa desenvoltura e ter meio que dominado o mundo frente a animais tão poderosos, né? O que não é um leão frente ao ser humano? Ou um urso? Hoje eu estava vendo um urso invadir um piquenique e uma mulher e uma criança estavam paralisadas enquanto o urso comia. Então, assim, você vê que a natureza proporcionou que esses animais fossem muito mais ferozes e autossuficientes que a gente. Mas a gente conseguiu se desenvolver. E a gente quer fazer parte de uma turma, de um grupo, e esse grupo influencia muito a gente. E nessa fase de transição de 12, 13 anos, é a fase mais perigosa, gente. Onde existe uma maturidade muito pequena e uma influência muito grande. Às vezes de pessoas mais velhas, nessa idade, 1 ano ou 2, é uma diferença abissal. Porque quando você já tem 30 ou 40 anos, 2 anos de idade não é nada, né? Não é nada, mas nessa fase tem uma diferença muito grande. Existe a pressão social. E aí a pressão desse grupo social, quero chamar a atenção de vocês para essa figura que a gente vai mostrar agora, que vai explicar um pouquinho, vai te dar uma definição do que são grupos de pares, relação entre pares. Observem aí.
Então, nessa figura que vocês estão observando, a gente tem umas definições muito claras que você, papai e mamãe, vocês vão entender. Então, observem comigo, né? Onde tem o grupo de pares, que é essa parte amarelinha. Esse grupo de pares é um conjunto de indivíduos de igual posição social, de interesses em comum e que compartilham um perfil comum, idade, habilidades, qualificações. A relação entre pares, que é essa parte laranja que vocês estão vendo aí na figura, são os diferentes tipos de interações estabelecidas entre os membros que compõem o grupo de pares. A influência dos pares, que é esse azul clarinho, ela vai falar de práticas, normas e valores que eles compartilham e que serve como modelo, sugestão ou regra para o comportamento do indivíduo. A pressão dos pares, né, que é esse azul mais escuro, ela vai falar sobre a influência exagerada por imposição, insistência ou ameaça dos pares, para que um indivíduo se conforme a uma prática ou valor compartilhada pelo grupo. Aí vem a questão das drogas, né? A gente vê essa questão das drogas, ou bebidas. Ah, bebe. Não bebo. Não bebe. Só um golinho. Ah, maconha. Não faz mal. Ou só um tapinha. Não faz mal. Prova. Se você não quiser, você depois larga de mão. Uma cocaína. Às vezes está numa festa, está numa coisa, está todo mundo lá, a menina que o cara está afim também está usando, ou o contrário, e aí a pessoa vai e prova uma droga. E muitas vezes é um caminho sem volta. A princípio te dão de graça a droga e depois você vai não só ficar doente com essa droga a médio prazo, mas como você vai adoecer toda uma família. Porque quem tem um dependente químico em casa sabe o quanto é difícil, sabe o quanto é penoso, as idas e vindas a clínicas de reabilitação, o dinheiro, porque isso não é barato, esse tratamento não é barato, saindo, pessoas de conduta duvidosa indo à casa dos pais ou parentes para cobrar dívidas de consumo de drogas daquela pessoa que se envolveu e achou que fosse sair. Existe uma grande mentira na droga. As pessoas dizem que droga mata, mas ela mata lentamente, não é de uma vez. E isso é a grande armadilha da droga, que a pessoa vai ficando dependente, cada vez a droga faz menos efeito. O circuito dopaminérgico que a gente falou em outros programas, que é ativado quando você quer recompensa, na droga, cada vez ele vai ficando mais resistente. Você vai precisando aumentar a dosagem, você vai precisando de drogas mais pesadas. É um caminho muitas vezes sem volta. A gente tem histórias muito bonitas de recuperação, mas a melhor forma é nunca entrar nisso. Daí a importância da família estar atenta. Os pais precisam estar extremamente atentos aos filhos. E aí onde é que vai a privacidade? Os pais devem respeitar a privacidade do filho como? De que jeito? Essa questão de privacidade, ela vai se dar para os filhos, né? Quando eles tiverem a responsabilidade de arcar com os seus atos, né? Mas eu queria, antes disso, Sérgio, voltar um pouquinho na nossa figura que eu estava finalizando, né? Lá explicar só um pouquinho sobre a filiação com o grupo de pares, né? Voltando lá, vocês estão observando a partezinha de verde clarinho, onde fala sobre a filiação com o grupo, que é o ingresso e a participação de um membro em um grupo de pares. Então ele vai começar a partilhar os valores e as práticas deste grupo, então ele vai se afiliar, né? Quando vem aqui também a parte de aceitação por pares, que é a parte verde escura, ela vai ocorrer quando o indivíduo ele é apreciado e aceito por todos, né? Então ele é aceito de forma afetiva e positivamente, ele é considerado pelos pares. E aí vem a parte desse laranja clarinho, que é a rejeição, que é quando o indivíduo ele não é aceito. Ao contrário, deliberadamente ele é excluído das relações, que foi o caso do bullying que a gente explicou. E a parte vermelha do gráfico, finalizando essa parte, que é a vitimização, que é um fenômeno que a gente falou, repetiu, explicou, e vocês já estão sabendo que é o bullying, né? Que é onde vai haver aquele poder de um sobre o grupo. Então, olha só a importância da influência, né? Olha a importância do seu filho escolher em que grupo que ele está participando. Aquilo vai influenciar em tudo na vida dele. A maturidade dele, a decisão dele afetiva,
a decisão dele, até para o futuro. Se você tem o seu filho que anda com adolescentes que não se importam com o futuro, que não estão muito preocupados com o dia de amanhã, que é viver a vida loucamente, né, na fase da dor, vamos aproveitar, vamos curtir, o que seu filho vai pensar? Se ele não tiver valores, não tiver uma família fortalecida, não tiver uma família conectada de forma inteligente, então ele vai seguir a onda. Então, se ele não for uma pessoa, se ele não for um adolescente que tem a sua autoestima fortalecida, e aí ele aparece, digamos uma menina aparece com uma roupa rosa na escola, aí vem as meninas, nossa, ela tá toda patricinha, ela chega em casa, guarda e nunca mais usa aquela roupa. Olha a influência do grupo, né? Se quando é em relação à roupa não é tão ruim assim, mas imagina, né? Partindo, como a gente já conversou aqui várias vezes, de um vício, né? De experimentar um pouquinho de bebida alcoólica, de fumar aqui, agora esses cigarros eletrônicos, né? Que os vapes, não, mas prova que só um pouquinho, olha essa cerveja, olha essa bebida docinha. Então, isso vai levando o seu filho para mais distante de você, vai afastando o seu filho. E aí ele chega em casa, está mais retraído, está recolhido, e você não entende o que está acontecendo. E aí o grupo vem de novo e vai influenciar negativamente. E no próximo bloco a gente vai falar sobre as influências positivas, porque os nossos filhos que vão escolher com quem eles vão andar, nós damos o direcionamento, mas a escolha é deles. Então eles têm, como a gente sempre conversa na nossa casa, elas têm duas opções, né? Aonde esse caminho vai te levar? E esse aqui vai te levar para onde? Aonde essas amizades estão te levando? E aqui entra a questão de alinhar valores, de alinhar projetos de vida. Isso numa fase maior, a questão do relacionamento também. A escolha do seu namorado, a escolha do seu futuro noivo, esposo. O que você está alinhando? Ele está alinhado com seus projetos? Com o que você tem de mais, do que você não abre mão? Daquilo que para você não é negociável? Será que está alinhado? Então, olha a importância da influência, né? E vai acontecer também com alguns adolescentes de terem uma família aparentemente estável e aí você acha, mas o que está acontecendo? O que aconteceu com ela? O que aconteceu com ele? E você vai perceber que ele começa a tomar as dores daquele grupo social e começa a viver aquilo que eles estão vivendo. Então, é delicado, parece difícil, mas é tudo questão de acompanhamento, de estar perto. E a gente está aqui para ajudar você. Daqui a pouco a gente volta e a gente vai falar um pouco mais do grupo social e toda a influência que eles provocam no seu filho adolescente. Fica aí que a gente volta já. Já, já. Imperatriz agora tem um novo canal para você ficar por dentro de tudo o que acontece na região Tocantina. A TV Meio Norte Imperatriz traz para você notícias e entretenimento com programação independente e muita interação. Sintonize no canal 19.1. Acompanhe nossa transmissão local e confira o que acontece e que vira notícia por aqui. Fique ligado com a gente. TV Meio Norte Imperatriz. A TV com a cara da cidade. Oi, família Conexão Inteligente, já estamos de volta e já é o terceiro bloco. E aí, estão gostando do programa? O que vocês estão achando? É um assunto importante, delicado, mas muito importante. E eu faço convite a vocês de entrarem nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, @conexão_inteligente, no nosso canal no YouTube, Conexão Inteligente. Entra no link que tem no nosso Insta, você vai ter acesso ao WhatsApp, ao nosso canal no YouTube e faça seu comentário, sua sugestão, sua crítica no que a gente puder melhorar. Que a gente faz isso com muito carinho, com muito amor da nossa família para a sua família. Que todos os sábados abre a porta da sua casa para que a gente esteja aí sentadinho com vocês. E neste terceiro bloco, a gente veio trazer boas notícias. Quais são elas? Nós falamos anteriormente sobre as influências negativas. E agora a gente veio mostrar para vocês, com fotos reais, né, com ilustrações reais, da influência positiva, né, dos grupos sociais que influenciam de uma maneira extraordinária os nossos filhos. E aí você pode observar aí nas imagens aqueles amigos que te levam para mais longe, né? Aqueles amigos que trilham com você um caminho próspero de subir degrau por degrau e não escada abaixo.
Você percebe a influência no esporte, onde o seu mestre, aí no caso o nosso mestre de Muay Thai, o Jackson, ele vem te ensinar sobre disciplina, sobre a atenção corporal, sobre trabalhar. Vocês sabem que o esporte, ele traz a produção de hormônios, onde vai trazer equilíbrio para nós, né? Enquanto adultos, imagina para um adolescente. Então, na nossa casa, quando a gente decidiu fazer uma arte marcial, e fazemos os 4, como você viu aí na foto, nós tivemos vários benefícios, né? Além de aprender defesa pessoal, que como falamos no outro programa, nossas filhas não têm irmãos mais velhos, né, para protegê-las, a questão da disciplina, da concentração, o quanto o esporte é importante para a vida de um adolescente. E quanto mais eles se dedicam ao esporte, seja artes marciais, voleibol, futebol, natação, o que ele tiver afinidade, menos ele vai se interessar pelas outras coisas, pelos vícios, porque ele já está sendo abastecido por aquele hormônio através do esporte. Isso é muito bom. E aí tem as influências que vocês estão vendo aí, dos amigos lá do ensino médio, que você leva para a faculdade, que você leva para a vida. Você vê também a influência do seu grupo dentro da igreja, dentro da sua religião, da sua espiritualidade, encontrar jovens que comungam do mesmo sentimento que você tem em relação à sua espiritualidade e que busquem essa intimidade também com Deus, né? E busquem essa intimidade e cresçam junto em oração, nessa busca onde vai trazer só enriquecimento para os nossos filhos. A gente já conversou com vocês a respeito da espiritualidade, né? Estudos científicos, né, Sérgio? Você pode comentar sobre isso um pouco? Mostram a importância que a espiritualidade, sendo vivida todos os dias, ela traz para a nossa saúde mental. Desde a ocitocina, de um abraço, de um amigo, a diversas situações onde você está com pessoas, você está conversando. Tem diversos estudos que dizem que quem tem amigos vive muito mais. Então, os bons amigos levam a bons lugares. Paulo Vieira costuma falar que você é o resultado daquelas 5 pessoas que você mais convive. Então, assim, você percebe a influência que as outras pessoas podem causar sobre sua vida. E é muito importante isso aí. Por isso que você tem que fazer boas escolhas, precisa ter um relacionamento de conversa com seus pais. E é tão difícil, né? Hoje a gente vê mais do que antigamente, por mais que se fosse fechado, mas parece que está piorando essa questão do jovem conversar com o pai. Não se tem abertura, não se conversa, passa-se de uma geração a outra e a gente não vê esse diálogo fluir. Se for sobre questões ligadas a sexo, uma orientação sexual, aí é que você vê que não ocorre, esse papo não rola. E é muito importante os pais criarem desde cedo uma abertura de conversa com seu filho. É tão importante, os pais que têm a oportunidade de levar seu filho à escola, aproveitem esse momento, que é um dos momentos que a gente mais fala com nossos filhos. Eu me revezo com minha esposa em deixar nossas filhas na escola. E é um momento que se conversa muito, onde você pode puxar um papo, estar atento. Por isso não é interessante ficar em celular, principalmente que é perigoso em carro, né? Mas assim, pedir para seu filho também não entrar no carro, como a gente vê acontecer com diversos adolescentes. Na hora que ele entra no carro, ele bota um capuz na cabeça e abre o tablet, abre o celular, coloca o fone no ouvido e não flui essa conversa entre pais e filhos. Acontece muito, e isso eu escuto semanalmente lá no meu espaço onde eu faço os meus atendimentos com os adolescentes. Eu falo os meus adolescentes, né? Eles falam muito, mas os meus pais não me ouvem. Então, muitas vezes, nós pais reclamamos que os filhos não conversam com a gente, mas a gente não tira um momento, senta do lado. Não é interrogatório, não é já vir com frases prontas, ou você pai, você mãe, já acreditar que já sabe tudo que ele vai falar e você já tem uma resposta imediata. Não, senta e escuta. Eles reclamam muito que os pais não escutam. Então, a maioria dos pais reclamam: meu filho anda muito calado, meu filho não conversa. E qual é a sua disponibilidade para conversar com esse filho, né? A gente precisa também se perceber, a gente precisa olhar para a gente, né? O Sérgio falou agora há pouco sobre somos o resultado das 5 pessoas com quem a gente mais convive. Aí eu te convido pai e te convido mãe.
Quem são as 5 pessoas com quem você mais tem andado? Você, pai, que gosta de uma cervejinha no final de semana, que tá tudo bem, né, Sérgio? Uma cervejinha no final de semana não tem problema. Mas será que você só faz isso? Será que você saiu do trabalho e vai lá encontrar os amigos? Mamãe, com quem você tem conversado, né? Você tem buscado ser uma pessoa melhor? Ou você se reúne com as amigas para estar só falando da família, principalmente do esposo? Né? Nós somos exemplo para os nossos filhos, né? O que eles, enquanto adolescentes, antes crianças, vão pensar de um pai que nunca volta para casa do trabalho, não vem direto, não faz questão de estar com a família? Como é que ele vai se abrir com você? Então, eu faço esse convite para você, pai e mãe. Se perceba e para hoje um pouquinho e pensa, quem são as 5 pessoas com quem eu mais estou conversando e convivendo? Será que é com a minha família? E aí, se você tem mais de um filho, é interessante também que o pai ou a mãe se revezem e façam programas com um único filho. Tire um dia e torne aquele dia especial para um de seus filhos. Converse com ele, preste atenção, veja como é que estão as coisas. De repente, vai surgir um assunto que é importante, alguma dica que ele deu, algum comentário que vai fazer você participar mais da vida desse filho, principalmente se ele estiver na adolescência. E na adolescência, a importância da orientação que devemos dar aos nossos filhos em relação à sua sexualidade, né? Nós, na minha idade, na idade do Sérgio, lá antigamente, nossos pais, eles tinham meio que era um tabu conversar sobre isso. E como é que a gente aprendia, né? Não se aprendia, se vivia. Então hoje os nossos filhos têm a internet, têm os streamings da vida que ensinam e eles vão buscar resposta àquelas dúvidas que eles têm a respeito da sexualidade. E é melhor que eles encontrem essas respostas na mãe e no pai. Eu entendo que é um momento desafiador para conversar até mais, porque nós não tivemos isso na nossa infância e na nossa adolescência. Mas a partir do momento em que seus filhos trazem perguntas, e é uma coisa que os pais me perguntam muito, Elisa, qual é a idade para falar de sexo com os meus filhos? A partir do momento em que ele vai trazer a primeira pergunta, né? Se ele te pergunta, te percebe constrangido e você meio que foge do assunto, ele vai buscar em outro lugar a resposta, ou na internet, ou com os colegas, e aí vai ser bem pior. Então, conversar sobre isso é importante, deixar claro o que dentro da sua casa, quais são as regras na sua casa, a partir de que idade pode começar a namorar, com quem você vai deixar seu filho namorar, qualquer pessoa, tem que conhecer a família, os valores, como é que funciona isso? Precisa ficar claro para os filhos essas regras. E é interessante que você coloque data para as coisas acontecerem. Pai, Sim. deixa eu te dar uma dica. Não ache que sua filha é tão diferente de todas as outras. Ela vai sentir necessidade de conhecer alguém e namorar. Por que você não combina uma idade para ela começar a namorar e ficar também? Porque às vezes querem que se leve ao pé da letra o que deve acontecer. Quando o pai diz que não quer que a filha namore muito cedo, ele não quer que ela também fique muito cedo. Então, assim, combine uma data, vá por mim. É melhor combinar uma data do que achar que sua filha vai esperar ter 18 anos para estar namorando. Então, assim, é muito importante. Outro aspecto que a gente quer levar muito aqui, o quarto. O quarto, a privacidade do filho. Se seu filho, Rossandro fala disso, né? Um psicólogo que a gente admira muito. Se seu filho não tem idade para pagar boleto, ele não tem idade para ter privacidade. Tem situações onde o filho teve tanta privacidade que você perdeu a mão e não consegue mais. Ele teve privacidade para falar de droga, ele teve privacidade para sofrer alguma coisa como um bullying ou uma depressão e você não notou, e ele chegou até numa situação de ceifar a própria vida. Então, é importante que os pais entendam que você saber da vida do seu filho não é desrespeitar a liberdade dele. Pelo contrário, Esse excesso de escolha que se dá, eu falei no último programa, porque existe uma psicologia permissiva, hoje muito apresentada, onde não se pode falar nada com o filho e não se pode olhar o que o filho está vendo, olhar o acesso dele aos computadores,
as telas. Hoje é um absurdo o que se vê nas telas a partir de 12 anos. Hoje as meninas já falam em ter a sua primeira relação, que antes era com 14, 16, até mesmo com 12 anos. Por quê? Porque o grupo social onde ela está inserida já está acontecendo. Já está acontecendo com uma amiga que já está com o namoradinho, e o namoradinho tem acesso a filmes, passa esses filmes para a menina, e a outra pessoa, às vezes até de um lar extremamente estável, e que a família é altamente comunicativa, mas não nota que o efeito de uma única pessoa está desestabilizando completamente a vida de seu filho adolescente. Gente, diga-me com quem anda e eu te direi quem és. Isso é um ditado muito antigo, mas que vale muito você perceber. Pai, conheça. Mãe, conheça com quem que seu filho está andando. Traga para dentro da sua casa, converse com essas pessoas. Veja quais são os valores das famílias que seu filho convive. Isso é muito importante e pode fazer com que você não tenha problemas lá na frente. Muitos pais perguntam, né? Nos meus atendimentos eles falam, mas Elisa, até onde eu posso invadir a privacidade do meu filho? E isso filho de 13, 14, 15 anos de idade. A resposta é clara. O quanto você ama seu filho? O quanto você cuida do seu filho? O quanto você deseja que ele tenha uma vida sem muitos desafios que ele não consiga ultrapassar, né? Então, invadir a privacidade não é invadir a privacidade, é cuidar daquilo que você mais ama. É o cuidado, porque quando você deixa seu filho de uma maneira no privado dele, né, dentro do seu quarto, dentro do seu celular, você está abandonando a sua missão e a sua responsabilidade de educar. Simples assim. E às vezes você pode estar também olhando para a gente falando assim, a menina com 12 anos namorando, né, Sérgio? Não é possível. Gente, está acontecendo. Está embaixo dos nossos olhos, mas às vezes a gente não está querendo enxergar. E o pai sempre é o último a saber, né? Aqui vale a pena a gente ressaltar, mãe, por favor, acontecem coisas na casa com seu filho adolescente que o marido não sabe. Divida isso com seu marido, por mais que muitas vezes ele não tenha o tato que você tem, mas o pai precisa saber o que está acontecendo. Às vezes o pai só vai saber de uma situação quando já é tarde. Já é uma gravidez precoce, já é um problema com drogas, com más companhias. O pai e a mãe têm que atuar em conjunto. Não é tarefa só da mãe viver essa responsabilidade. E a gente vê isso muito, né? E a gente trouxe novamente uma parábola para vocês. A gente vai deixar aí, assistam Convivência. É rapidinho, a gente volta. Convivência. Durante uma era glacial muito remota, quando parte do globo terrestre estava coberto por densas camadas de gelo, muitos animais não resistiram ao frio intenso e morreram indefesos por não se adaptarem às condições de clima hostil. Foi então que uma grande manada de porcos-espinhos, numa tentativa de se proteger e sobreviver, começou a se unir, a juntar-se mais e mais. Assim, cada um podia sentir o calor do corpo do outro. E todos juntos, bem unidos, agasalhavam-se mutuamente, aqueciam-se, enfrentando por mais tempo aquele inverno tenebroso e muito rigoroso. Porém, vida ingrata, os espinhos de cada um começam a ferir os companheiros mais próximos, justamente aqueles que lhes forneciam mais calor vital, questão de vida ou morte. E afastaram-se, feridos, magoados, sofridos, dispersaram-se por não suportar mais tempo os espinhos de seus semelhantes. Doía muito, mas essa não foi a melhor solução. Afastados, separados, logo começaram a morrer. Os que não morreram voltaram a se aproximar pouco a pouco, com jeito, com precauções, de tal forma que, unidos, cada qual conservava uma certa distância do outro, mínima, mas o suficiente para conviver sem ferir, para sobreviver sem magoar, sem causar nenhum dano recíproco. Assim, suportaram-se resistindo à era glacial. Eles sobreviveram.
essa parábola fantástica, né? Desses porcos espinhos. Todos nós temos os nossos espinhos e na família não existe isso de família perfeita, que não haja divergência, gente. O que a gente está tentando é que com todos esses espinhos a gente possa se agregar um pouco mais, se aquecer, estar junto. É provado cientificamente que a família que faz uma refeição junta e conversa. Quando eu falo uma refeição, não é todo mundo com seus tablets e celulares e com a TV ligada vendo jornal, não. Entendeu? É TV desligada, os tablets desligados, ou no silencioso, no modo avião, e vocês começando a conversar. Talvez no começo, pela falta de costume, até que meio que falte assunto. Ou o almoço só serve para levantar aquele assunto polêmico que vai deixar uma situação difícil. Então, vamos evitar alguns assuntos polêmicos no almoço ou na janta e conversar para saber o dia a dia de cada um membro da família. E como todo finalzinho de programa, a gente trouxe uma dica de livro para você, papai, mamãe, e você, adolescente, também. Se você percebe que seu filho já tem uma maturidade e gosta de uma leitura mais aprofundada, nós indicamos esse livro que você está vendo, que é o Cérebro Adolescente. Ele é um livro que ele explica exatamente como funciona o desenvolvimento cerebral, mas é uma leitura gostosa, não é difícil, viu, gente? Então, ele vai fazer com que você entenda e te dá alguns comandos para que você saiba lidar com as impulsividades da adolescência. É muito interessante, né? Ele explica por que os adolescentes fazem uma coisa de uma forma, como é que a gente pode fazer para que eles façam de outra forma. É um livro extraordinário. Então, vocês estão vendo aí a capa do livro, ele é extraordinário. Então, fica a dica de livro de hoje, Cérebro Adolescente. E o filme escolhido por mim, Elisa não gostou muito dele, não. Mas eu quero que você assista e dê uma chance pro filme. É chamado Namorada de Aluguel. Conta a história de um menino que ia comprar um telescópio e tinha $1.000, cortava grama. Pede desculpas à sua mãe. Cabeça para baixo. É incrível. Economia doméstica. O que foi que ele disse? Ah, deixa pra lá. E aí, Sandy? E aí? Oi. Olha só, é a sua grande chance. Vai até lá e convida todo mundo pra vir aqui ficar com a gente, tá? Lê. Segura aqui. Vocês estão maravilhosas, sabia? Estão Valeu, Rony, mas você hoje também tá muito gostoso. Tá super saturado, mas tá lindo, Gostou? tá demais. É minha mousse. Ele devia saber que gente como a gente não se mistura com eles. Gente como a gente? Qual é? Eles? Isso é porcaria. Ele pode estar na pior agora, mas ele curtiu muito durante 4 meses. É isso aí mesmo. Olha aqui, vamos esclarecer isso pela última vez. Você pode ficar com o sábado à noite, mas só se me pedir antes. Tudo bem, eu tô pedindo agora. Você vai à formatura comigo? Só se não dançar daquele jeito ridículo. Que jeito ridículo. É. Me dá um beijo, vai. Ah, isso é importante. É, de lei. Nesse filme você vai ver o poder dos grupos sociais, como as pessoas têm necessidade de serem aceitas, tanto aqueles que já estão no topo lá, como no caso dela, como ele que era meio que segregado como nerd. Então vale a pena, e você vai ver, porque o filme já é um pouco antigo, é a moda, as roupas, os cabelos. O filme não é pouco antigo, ele é bem antigo. Então, mas Sérgio está indicando deve ser um bom filme, então a gente espera que vocês assistam e comentem conosco. E a gente está chegando ao finalzinho de mais um programa, neste sábado. Esperamos que vocês tenham gostado. Estamos aguardando os feedbacks no nosso Insta, no nosso canal. E curtem e compartilhem com o maior número de famílias para que a gente faça com que essas informações cheguem na casa dos seus vizinhos, dos seus parentes e que vá ainda mais longe. Então, sábado, de 9 às 10 e domingo, de 9 às 10. Você tem 2 oportunidades de ver nosso programa.
E obrigada por nos receber hoje na sua casa novamente. Um bom final de semana.